O juiz sentou-se sem tirar os olhos da mesa e leu sua decisão. Depois de considerar cuidadosamente a questão da divisão de bens, ele finalmente voltou sua atenção para minha ex-esposa Judy. Por meio deste, concedo à mãe a custódia exclusiva dos 3 filhos, anunciou o juiz, e também atribuo-lhe pensão alimentícia no valor de $1.200 por mês. Ao ouvir isso, Judy pulou da cadeira, abraçou o advogado e lançou um olhar satisfeito em minha direção. Sim, murmurei baixinho para meu advogado, a insatisfação soando em minha voz. Ela conseguiu o que queria. Eu me pergunto como perder um caso no tribunal pode ser visto como um triunfo. Deixe-me explicar um pouco. Vamos começar contando como essa história começa. Meu nome é Alan White. Sou um engenheiro mecânico de 45 anos. Conheci Judy quando tinha 28 anos, num salão de automóveis. Levado pela admiração da magnífica casa móvel Vanguard, senti que alguém estava atrás de mim. Uma jovem morena atraente, fascinada pelas características internas do carro, também parecia atraída por ele. Ela comentou rindo, e provavelmente é mais econômico, considerando como os preços dos apartamentos dispararam em nossa época. Nossos olhares se encontraram, grandes sorrisos apareceram em nossos rostos, fiquei encantada. Aproveitando o momento, estendi a mão e sugeri, talvez devêssemos nos aventurar mais perto desta charmosa casa longe de casa. Ela prontamente pegou minha mão. Seu sorriso é capaz de derreter até o iceberg mais severo. Seguimos em direção à cozinha, onde havia uma geladeira e um fogão a gás propano. Bom, querida, comecei, brincando com ela, adoro cozinhar, mas parece um tanto limitado. Você poderia levar algo para a viagem durante nossas viagens juntos? Se ao menos você pudesse dirigir este carro pela estrada, querido, ela respondeu com não menos brincadeira. Curiosamente, optamos por um banheiro compacto, mas funcional. Olhando para dentro notei, bem, parece ser o suficiente para manter a limpeza, mas provavelmente é um pouco apertado para tomar banho juntos. Ela concordou e fomos inspecionar o quarto localizado na parte traseira do carro. Naquele momento, um vendedor apareceu de repente atrás de nós. Você está interessado nesta magnífica peça de design? O vendedor perguntou. Há espaço suficiente para você, e para uma criança, e até para 2, acrescentou, enfatizando a amplitude do quarto. Não tão rápido, interrompi brincando. Estamos apenas explorando opções para a próxima lua de mel, as crianças ainda não apareceram, esclareci, piscando para a menina. Ela respondeu com uma piada divertida. Embora pudéssemos começar a fazê-los aqui, e rimos maliciosamente. Sua mão enfiou a mão na bolsa lateral, tirou a câmera e removeu a tampa da lente. Entregando ao vendedor, ela perguntou. Se não for muito incômodo, você poderia capturar esse momento mágico para nós? O vendedor concordou alegremente e tirou algumas fotos enquanto estávamos de pé e sorrindo de orelha a orelha. Sincronicamente, trocamos um simples beijo amigável em memória deste acontecimento. Depois de se despedir do vendedor, ele entregou um cartão de visita e votos de um futuro casamento, e voltamos ao barulhento parque de diversões. Não querendo me separar dessa mulher encantadora, achei necessário perguntar o nome dela antes de enviar um convite para um café ou um encontro casual. Em primeiro lugar, comecei, sorrindo afavelmente, olá, sou Alan. Então, parece que nos esquecemos da introdução formal e do contexto do nosso envolvimento. Para minha surpresa, ela respondeu com um comentário que dissipou meu interesse crescente por ela, dizendo, embora seja diferente da minha situação atual, me deixando sob uma ducha fria de realidade. Na verdade, tem um cara que provavelmente desaparecerá no ar se eu contar sobre o noivado, ela admitiu. Meu nome é Judy. Apertamos as mãos, e apesar de eu já saber do relacionamento sério dela, me perguntei se ainda deveria convidá-la para um café. Afinal, que mal pode acontecer de uma xícara de café amigável com uma pessoa com quem tudo já está decidido? Na pior das hipóteses, terei sentimentos mais fortes por ela e terei que me contentar apenas com um aperto de mão agradável. Criando coragem, perguntei, você tem tempo para uma xícara de café? Conseguimos encontrar um lugar vazio em uma pequena praça de alimentação e sentar enquanto tomamos café. Durante 1 hora conversamos e nos conhecemos.
Ela disse que tem 25 anos, formou-se recentemente na universidade, formou-se em comunicação e agora entende as dificuldades do primeiro emprego. Ela não me contou imediatamente que tinha um namorado que conheceu quando era estudante, mas admitiu que ele tinha problemas com compromissos, o que a fez sorrir amargamente. Bom, de certa forma, explicou ela, Brad é dedicado à carreira, se formou na universidade 2 anos antes de mim, também é dedicado às amizades, infelizmente, é bastante comprometido com um estilo de vida festivo, como se ainda vivesse em uma fraternidade. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Ficou claro que ele dificilmente aceita a ideia de se acalmar. Para ele, planejar com antecedência incluía apenas o próximo fim de semana. Ele não está exatamente onde eu gostaria que estivesse, ela admitiu com uma pitada de decepção. Embora eu fingisse simpatizar com ela, meu coração afundou quando percebi que nossa conversa sobre delírio havia ofuscado seu antigo humor alegre. Antes de sair, ela gentilmente pegou um dos meus cartões de visita, no verso do qual estava indicado o número do meu telefone residencial, prometendo manter contato comigo. Voltando ao meu apartamento, não pude deixar de me culpar por inadvertidamente direcionar a conversa para o namorado dela. Em vez de recorrer a métodos de vendas inteligentes que demonstram a minha personalidade encantadora, ela parece ter prestado atenção à minha aparência. Infelizmente, cometi o erro de encontrar um ponto fraco em potencial no relacionamento dela, o que teve consequências desastrosas. Isso apenas prendeu sua mente no namorado e na situação deles. Apesar disso, não perdi as esperanças depois deste encontro encantador. 2 meses depois, numa sexta-feira, quando eu estava no trabalho, uma voz familiar me cumprimentou ao telefone. Olá, Alan. Esta é Judy, sua noiva, ela disse brincando. Surpreso, mas satisfeito, respondi, bem, pensei que você fosse um covarde. Eu estava prestes a cancelar o casamento. Rimos, aliviando a tensão que havia surgido entre nós. Havia uma leve preocupação em sua voz, o que fez a conversa parecer um pouco tensa. Estou ligando para saber se você tem planos para esta noite, ela começou, e talvez você encontre algum tempo em sua agenda lotada para que sua noiva possa se juntar a você e tomar algumas taças. Na pausa que ocorreu por um momento, percebi uma pitada de hesitação. Vou procurar na minha agenda, respondi calmamente, perguntei, lembrando que terminamos há 4 meses. Ou talvez Márcia, pensei em voz alta, lembrando que não havia atendido a ligação dela no mês passado. Está fora de questão. Veremos. Posso espremer você entre Eva e Maria, confirmei. Sim, realmente não me importo de me encontrar hoje à noite para tomar uma bebida. Do outro lado da linha telefônica, senti uma ponta de indecisão. A que horas você deveria encontrar Maria? Judy perguntou. Suprimindo uma risadinha, respondi. Cerca de 7. A decepção soou em sua voz. Oh. Então eu expliquei. No dia 25 de março, dia de ação de graças, Maria, minha mãe está me esperando às 7 em ponto, mas talvez eu possa levar você comigo se estiver livre. 1 mês de antecedência deve ser suficiente para você, acrescentou ela, me provocando de brincadeira. Sorrindo, respondi. Ok, garota esperta, é um encontro. Fiel à nossa palavra, nos encontramos depois do trabalho em um pub convenientemente localizado entre a casa dela e a minha. A noite acabou sendo bastante esquecida. Bebemos alguns copos e começamos a conversar sobre diversos assuntos, embora a parte principal da conversa girasse em torno do namorado dela, Brad. Ela disse que nos próximos anos pretende fazer carreira, ter filhos e depois voltar à atividade profissional. Por outro lado, Brad imaginou uma vida de riqueza, prazer constante e prosperidade cada vez maior, sem qualquer desejo de ter filhos. Nos últimos 4 anos, ela vem tentando convencer Brad sobre esse assunto. As tentativas de incutir maturidade e responsabilidade no delírio pareciam inúteis, à medida que os conflitos entre eles se tornavam mais frequentes. Ele resistiu teimosamente à ideia de morar juntos, querendo manter seu próprio apartamento e a liberdade que isso lhe proporcionava. Esta falta de compromisso não agradava a Judy, que, com a sua natureza competitiva, sentia que estava a perder a batalha. Mas ela se manteve com dignidade,
percebendo que havia lutado muito pelo relacionamento deles. Embora minha excitação inicial tenha se dissipado na primeira hora, ouvia atentamente, ouvindo com simpatia suas afirmações. Ainda assim, não consegui esconder meu alívio quando ela finalmente anunciou que estava pronta para sair do pub, o que significava o fim da nossa noite juntos. Enquanto esperávamos um táxi, ela perguntou diretamente se eu gostaria de ir com ela e passar a noite em sua casa. Ao mesmo tempo, as suas mãos começaram a explorar o meu corpo. Percebendo a situação, percebi que muito provavelmente poderia aproveitar a oportunidade e estabelecer um relacionamento íntimo com ela. A tentação foi grande, mas no fundo eu sabia que isso nada mais seria do que um ato de retribuição, uma forma de me vingar de Brad, que decidiu passar a noite com os amigos e talvez procurava a companhia de outra mulher. Ponto seria apenas manter uma aparência de equilíbrio em seu relacionamento conturbado. Tendo tomado minha decisão, recusei educadamente, decidindo não bancar o tolo em seu jogo. Mas o dia em que você me usará como peão em sua vingança contra o delírio ainda não chegou. É hora de você ir para casa e se concentrar em sua própria vida. Eu esperava que você visse algo que valesse a pena em mim, mas ainda não está claro se esse é o caso. Estou feliz por poder estar ao seu lado para desabafar sua frustração, mas é importante que você defina suas prioridades corretamente. Não sou a pessoa com quem você pode aliviar sua dor. Mesmo em estado de intoxicação alcoólica a princípio, ela pareceu chocada com minhas palavras, mas depois o constrangimento inundou seu rosto e uma expressão triste apareceu nele. Sem esperar o táxi resolvi ir embora, deixando-a na beira da estrada. Desta vez a espera foi menor. No dia seguinte, ela ligou e pediu desculpas sinceras por seu comportamento naquela noite. Embora sentisse sua sinceridade, mantive um tom contido na conversa. 2 meses depois do dia de ação de graças, quando tive que decepcionar minha mãe explicando que não poderia apresentá-la à futura mãe de seus netos, Judy me contatou novamente. Olá Alan, aqui é Judy, como você está? Ela cumprimentou. Nada mal, e você? Eu respondi. Bom, muito bom, ela respondeu. Houve um momento de silêncio antes que ela continuasse. E é graças a você. Eu segui seu conselho. No mês passado, rompi meu relacionamento com meu namorado, disse ela. Este mês de solidão realmente me ajudou a clarear minha mente. Fico feliz em ouvir isso, respondi sinceramente. De fato. Então ela fez uma pergunta. Estou pensando em convidar você para um drink de novo e prometo que não vou pensar no meu ex apesar do convite ser muito tentador, fui obrigado a recusar, pois já tinha planos para o próximo fim de semana. Mas e no próximo fim de semana ou talvez em algum momento da semana, sugeri. Houve um silêncio, após o qual ela respondeu. Ok. O próximo fim de semana será adequado para mim. Eu deveria estar grata a você por atender minha ligação depois da maneira como me comportei em nosso último encontro, ela confessou. Sentindo sua sinceridade, suavizei um pouco o meu tom. Não se subestime, garota, você é incrivelmente atraente e é bom estar perto de você. Se eu não tivesse compromissos anteriores, adoraria reencontrá-lo. Ainda não decidimos a lista de convidados do casamento, mas ela apenas deu uma risadinha em resposta. Ok, na próxima semana, no mesmo lugar e na mesma hora, esteja presente ou tome cuidado, ela comentou brincando. A data subsequente acabou sendo maravilhosa. Nenhuma palavra foi dita sobre seu ex-amante, e nós apenas gostamos da companhia um do outro. Durante nossa conversa, ela não pôde deixar de me perguntar o que estava acontecendo agora. Percebi sua preocupação quando contei que estava namorando um colega de trabalho. Mas quando eu disse que não era nada sério, apenas uma amizade agradável e confortável com benefícios adicionais, ela sentiu um alívio perceptível. Em resposta às minhas palavras, ela me lançou um olhar curioso, mas não entrou em detalhes sobre o assunto. Desta vez, ela não se ofereceu para ir tomar uma bebida em sua casa à noite. Em vez disso, quando estávamos nos despedindo na calçada, ela se inclinou e me beijou com um beijo longo e sincero, depois entrou em um táxi que estava esperando. No fim de semana seguinte, a oferta para beber um copo foi feita novamente e não pude recusar de forma alguma uma oferta tão tentadora.
Enquanto chegávamos à casa dela, nos entregamos a beijos apaixonados, saboreando a ligação que havia surgido entre nós. Uma vez em seu apartamento, nosso desejo nos levou a ir para seu quarto. Embora me considere um cavalheiro, entendi o quanto é importante realizar os desejos de uma mulher. Saímos em busca, aprendendo os desejos e necessidades um do outro e aprendendo a dar prazer um ao outro. Foi um fim de semana incrível. No fim de semana seguinte, fomos para minha casa e continuamos nossa jornada de nos conhecermos mais profundamente. Todo fim de semana foi dedicado a aprofundar nossa conexão. Mas naquela tarde ensolarada de domingo, o telefone tocou. Atendi a ligação, mas ouvi imediatamente uma saudação de Eva, uma colega com quem me encontrava periodicamente. Oi, lindo, como foi seu fim de semana? O que foi? Ela perguntou. O fim de semana foi simplesmente incrível, respondi, arrancando um sorriso radiante de Dude. Mas Eva respondeu num tom diferente. Para ser honesta, os meus foram simplesmente horríveis, ela admitiu. Eu poderia usar uma boa companhia. O que você vai fazer hoje? O que é isso? Ela perguntou. Abaixando a voz, respondi calmamente, estou ocupado agora e não poderei. Mas talvez possamos remarcar a reunião para outro dia, outra hora. Jude voltou a lavar a louça, mas notei sua atenção em nossa conversa. Você está com ela? Eve perguntou. Sim, eu confirmei. Bom então, acho que vou descobrir as últimas fofocas amanhã no trabalho, Eve disse e desligou. Quando Jude se virou para mim, sua expressão se transformou numa careta fria e imperturbável. Ficou claro que esta era sua máscara Varpat, uma fachada com a qual ela escondia suas emoções, preparando-se para situações difíceis. Com sua natureza competitiva, ela dominou a arte de conter seus sentimentos até que chegue o momento certo para contra-atacar. Com quem você estava falando ao telefone? O que foi? Ela perguntou, continuando a tirar a louça. Eu não respondi muito honestamente. Bem desse jeito. Eva é do trabalho. Ela queria saber como foi meu fim de semana. Jude permaneceu em silêncio, sem fazer comentários. Logo estávamos de volta ao quarto. Jude me empurrou insistentemente para a cama e sentou-se nela, fixando o olhar em mim. Falando em tom baixo e dominador, ela deixou claras suas intenções. Você não vai precisar mais disso, então sem atrasos. De agora em diante, serei tudo o que você precisa. Fiel às suas palavras, nas semanas seguintes Jude trouxe grande alegria à minha vida. Éramos ótimos juntos, tanto no quarto quanto ao ar livre. A prova da nossa felicidade foram muitas fotos tiradas por Jude. No próximo ano embarcamos numa série de aventuras e experiências que só podem ser inerentes a um novo casal. E, como planejado, um ano depois nos casamos. Aos 30 e 27 anos, respectivamente, selamos nossas obrigações um com o outro, como esperado. Durante os primeiros 3 anos de nossa vida de casados, nos concentramos no desenvolvimento de nossa carreira profissional. Trabalhei como engenheiro mecânico na T-Bolts em que Jude era assistente criativo em uma empresa de marketing. Graças à nossa total dedicação e diligência, tornamo-nos ajudantes inestimáveis para os nossos empregadores. Foi nessa época que percebemos que havia chegado o momento de ampliar nossa família. 2 anos depois do casamento, nasceu nosso primogênito, Alan Jr. Jude entrou em licença maternidade, tranquilizada pela segurança de sua posição. Assim que encontramos uma ama adequada para a mais nova, ela regressou feliz ao trabalho e iniciou as suas funções com entusiasmo renovado. Menos de um ano depois de voltar ao trabalho, apareceu uma segunda filha em nossa família, Elizabeth. Ela recebeu o nome da minha sogra. Dado que já havia uma babá em casa, a licença maternidade de Jude foi relativamente curta. A essa altura já acreditávamos ter atingido o número desejado de filhos. Mas por causa de um erro, Jude de repente engravidou de novo e tivemos um pequeno William. 3 filhos pareciam um número perfeito para nós. Jude e eu continuamos a seguir nossas carreiras com a ajuda de uma babá, mas as crianças continuaram sendo nossa principal prioridade. Vivemos assim durante os 6 anos seguintes. O último ano do nosso casamento foi repleto de tensões e dificuldades. Nossos filhos estavam crescendo,
como comprovam as inúmeras fotos tiradas por Judy durante nossa viagem juntos. Profissionalmente éramos realizados e bem-sucedidos, mas havia uma espécie de vazio em nossa alma. Apesar de todas as dificuldades, meu amor por Judy permaneceu tão forte quanto no dia em que trocamos votos. Além disso, tivemos 3 filhos maravilhosos e bem comportados. Devíamos muito de sua educação à babá Filipinas Mahan, que se tornou para nós uma verdadeira parte da família. Quando as crianças começaram a frequentar a escola, ela passou da categoria de babás para a categoria de empregadas domésticas, o que nos permitiu passar mais tempo juntas à noite. Naquela noite, quando assistimos à série junto com as crianças e a Mahan, encontramos consolo e segurança nas alegrias simples da vida familiar. Enquanto Judy se preparava à tarde para uma reunião no trabalho, gradualmente me dei conta do estado em que nosso casamento estava. Não foi a primeira vez que seu trabalho a afastou de nós. Embora eu mesmo tenha enfrentado situações semelhantes, não pude deixar de pensar nos últimos meses. A princípio atribuí seu afastamento e distanciamento ao estresse relacionado ao trabalho. Entendi que o estresse do trabalho pode permanecer na mente, mesmo em momentos íntimos de comunicação com a família. Mas ficou óbvio que seu comportamento distante era dirigido mais a mim do que às crianças ou à nossa babá. Fiquei convencido de que o verdadeiro problema do nosso casamento está no nosso relacionamento. Tentando desesperadamente entender o que causou a atitude distante de Judy em relação a mim, voltei-me para o mundo interior e analisei minha atitude e comportamento em busca de possíveis mudanças. O que eu fiz que provocou suas frequentes explosões de raiva dirigidas diretamente a mim? Um caso foi vividamente destacado em minha memória. Na semana passada, tive o prazer de me oferecer para levar as crianças ao zoológico. Para minha surpresa, Judy me lançou um olhar de desdém. Meu Deus, Alan, nossa vida poderia ser mais chata? Ela disse. Depois do almoço no zoológico, você pode ir com a mãe e as crianças, encontrarei algo para fazer. Suas palavras me deixaram em choque e perplexidade. Atordoado com sua atitude desrespeitosa em relação à ocupação que nossos filhos sempre gostaram, não pude deixar de duvidar do comportamento de Judy. Querido, as crianças adoram ir ao zoológico. Por que você diz isso? Eu perguntei, confusão soando em minha voz. E por que, aliás, você está constantemente insatisfeito comigo? Parece que ultimamente tudo o que digo ou faço não encontra a sua aprovação. O que está acontecendo? Incapaz de ficar sentada por mais tempo, ela se levantou abruptamente do sofá e se dirigiu para nossa aula de informática. Com um suspiro pesado, ela expressou seus sentimentos. Sinto-me como um prisioneiro na nossa vida, Alan. Quando olho para você, não vejo mais meu marido. Eu vejo o diretor. Suas palavras ficaram no ar quando ela saiu da sala, me deixando sem palavras. Ficou claro que sua última declaração foi franca e indicou que algo profundo precisava ser tratado em nosso relacionamento. Nosso casamento estava à beira do colapso e eu precisava tomar medidas urgentes. Durante o ano passado, Judy expressou a sua insatisfação com a monotonia das nossas vidas, mas nunca antes o expressou de forma tão acusatória. Uma descoberta repentina me surpreendeu. Talvez ela estivesse pensando em me deixar? E pior ainda, talvez ela esteja tendo um caso? A ideia de que ela não estava satisfeita com a nossa vida já era difícil, mas eu não conseguia aceitar a ideia de infidelidade. Eu estava determinado a melhorar nossas vidas e salvar nosso casamento, mas primeiro precisava ter certeza disso. Na tarde de domingo, arrumei as crianças e a babá e me preparei para sair de carro. Enquanto a mãe conduzia as crianças em direção ao zoológico, tomei uma decisão inesperada. A apenas 2 quarteirões de nossa casa, parei no estacionamento de um restaurante próximo e pedi a ela que continuasse a viagem com as crianças enquanto eu cuidava de alguns assuntos urgentes. Embora ela estivesse preocupada, ela concordou com meu pedido. Assim que ela e as crianças desapareceram de vista, entrei rapidamente em um carro alugado que havia estacionado ali no dia anterior. Para minha surpresa, notei que o carro de Judy estava passando pela avenida. Movido pela ansiedade e determinação, eu a segui. 10 minutos depois, ela dirigiu até o prédio e entrou. Munido de uma câmera, tirei discretamente várias fotos dela entrando no prédio.
Depois de esperar um pouco, criei coragem e comecei uma investigação mais aprofundada. O exterior do prédio estava muito longe de estar limpo. Uma lata de lixo transbordando, cheia de panfletos jogados fora da caixa de correio. Quando olhei de perto, notei uma série de chamadas, cada uma delas equipada com placas de identificação. Olhando os nomes, notei um deles, Brad Johnson, ex-namorado de Judy. De repente, tudo começou a fazer sentido. Ficou claro que ela havia reencontrado seu ex-amante. Ao contrário de mim, Brad permaneceu solteiro, livre de filhos, de uma casa e de uma hipoteca que a acompanha. Ele certamente poderia oferecer a ela o entusiasmo e as emoções que eu não poderia dar, sobrecarregado com as responsabilidades de pai e obrigações financeiras. Quando enfrentava o pesado fardo da minha atividade profissional, agora agravado pelo doloroso facto da infidelidade da minha mulher, todas as questões que me atormentavam nos últimos meses finalmente tiveram resposta. Meu casamento estava desmoronando diante dos meus olhos, destruído pela traição dela. Dizer que fiquei arrasado seria um eufemismo monstruoso. Em estado de choque, como uma pessoa sob o efeito do álcool, voltei cambaleando para o carro. Embora eu não pudesse ter certeza da natureza exata da visita dela ao ex-namorado, só um tolo poderia acreditar na inocência dele. E, no entanto, apesar da dor de cabeça, senti uma necessidade urgente de confirmar as minhas suspeitas. Num momento de desespero, tirei um isqueiro velho do porta-luvas e voltei para o prédio, examinando cautelosamente os arredores em busca de ausência de câmeras de vigilância. Sentindo uma onda de raiva e frustração, peguei uma lata de lixo cheia de folhetos e levei-a para fora. Com a determinação alimentada por sentimentos feridos, atei fogo ao conteúdo, acrescentando folhas secas para formar fumaça. Satisfeito com a imagem fumegante, voltei rapidamente para o prédio, com os pensamentos acelerados. Num acesso de desespero imprudente, liguei o alarme de incêndio e a sirene ecoou ensurdecedoramente por todo o edifício. Sem hesitar, corri para o carro, com a adrenalina borbulhando em minhas veias. Alguns segundos depois, Brad Johnson apareceu na varanda, vestido apenas de cueca. Julie apareceu atrás dele, enrolando-se apressadamente em um roupão. Aproveitando o momento, tirei algumas fotos incriminatórias, dominado pela raiva e pela decepção. Percebendo que o alarme era falso, voltaram para o apartamento. Por fim, me acalmei e saí em direção ao zoológico, que agora ganhava mais importância do que nunca. Alcancei as crianças e Aman rapidamente percebeu o meu estado de ansiedade. Ela habilmente transmitiu as histórias entusiasmadas das crianças sobre visitas ao zoológico, tentando protegê-las do meu choque emocional. Sorri e balancei a cabeça, não dando oportunidade de falar. Quando cheguei em casa, desapareci imediatamente na sala de informática, informando a todos que tinha tarefas urgentes. Judy apenas grunhiu em resposta, mas não prestei atenção. Trabalhando até tarde da noite, esperei Judy adormecer e fui para a cama. Mas o sono não veio naquela noite. Em vez disso, lágrimas brotaram de meus olhos enquanto eu ponderava e planejava minhas próximas ações. Horas de introspecção me levaram a uma compreensão clara. Assistir Judy se preparando para voltar para o ex-namorado destruiu os resquícios do meu amor por ela. Em vez disso, fui dominado por um sentimento de grande desprezo e raiva, acompanhado por uma onda de pensamentos vingativos. O intenso apego que mantive durante o ano passado ruiu completamente na soleira do apartamento de Brad Johnson. Não pude deixar de imaginar que, mesmo nos braços dele, ela enfraqueceu por vários meses. Na manhã seguinte, me senti como uma concha sem vida funcionando no piloto automático. Mesmo a xícara de café mais forte não compensava uma noite sem dormir. Embora Judy parecesse notar que algo estava errado, ela manteve sua habitual indiferença. A vontade de atacá-lo estava ficando mais forte a cada momento. Depois de sair de casa liguei para o trabalho e disse que não estaria naquele dia. Em vez disso, sem avisar, visitei um amigo que era advogado. Apesar da agenda lotada de trabalho, ele conseguiu me aceitar, principalmente considerando que vivemos em um estado onde não há responsabilidades. Não havia necessidade de aprofundar os detalhes de sua infidelidade. Eu estava determinado a seguir em frente e terminar o casamento o mais rápido possível. Mas tenho uma pequena surpresa para Judy.
Sem saber se ela seria capaz de descobrir meu plano secreto, esperei que ela permanecesse no escuro. Apenas 2 dias depois, todos os documentos necessários foram preparados e aguardavam a notificação para o início do julgamento. Além disso, tínhamos uma ordem de restrição preparada e pronta para entrega simultânea. Tomei as medidas necessárias para poupar metade das nossas poupanças e cancelar todos os cartões de crédito partilhados. Quando decido tomar uma decisão, ajo rapidamente. Foi exatamente isso que eu fiz. Senti que não tinha escolha a não ser me divorciar. Mas eu sabia que tinha de confiar em Amaan. Embora ela não tenha ficado muito surpresa quando lhe contei sobre as infidelidades de Judy, ela ficou muito preocupada com meu plano de iniciar o processo de divórcio nas próximas horas. Vi uma expressão de dor em seu rosto, e ela até tinha lágrimas nos olhos diante da perspectiva de mudanças tão significativas. Apesar da óbvia frustração de Amaan, tentei fazer todo o possível para acalmá-lo e convencê-lo de que no final tudo ficaria bem. Durante o dia, organizei a troca de todas as fechaduras das portas, dando mais um passo em direção à nossa separação iminente. Quando Judy parou em casa, o carro do oficial de justiça estava esperando ali perto, estacionado na calçada. Ela dirigiu até a casa e tentou usar as chaves, sem perceber que elas não cabiam mais nas novas fechaduras. Sem pensar 2 vezes, ela tocou a campainha, sem saber, ligando um sinal pré-preparado. O artista se aproximou dela propositalmente. Judy White, ele anunciou. Você está recebendo uma notificação judicial. Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto e sua boca permaneceu aberta quando o entregador lhe explicou a essência dos papéis que ela segurava nas mãos. Em um envelope estão os documentos do divórcio, no outro há uma ordem de restrição, segundo a qual você não deve ter nenhum contato com seu atual marido e seus filhos até que o advogado que você escolheu e o advogado do seu marido elaborem um cronograma de visitas, afirmou categoricamente o funcionário do serviço processual. E então ele acrescentou o motivo pelo qual paguei um bônus. Seu marido me pagou para informar que você precisa dirigir 7 bordos uma vez. O apartamento 200 é o seu endereço permanente a partir de hoje, anunciou o oficial de justiça, e virando-se, dirigiu-se para o carro. Judy permaneceu de pé, observando-o sair em silêncio. Eventualmente ela voltou seu olhar para a casa e me viu olhando pela janela. Superada pela raiva, ela correu para a porta, batendo furiosamente nela com os punhos. Felizmente as crianças estavam seguras na casa dos meus pais, sob a supervisão de Amaan. Abri a porta com cuidado, deixando a fechadura com a corrente no lugar e deixando apenas uma pequena fresta. O que você quer, traidor? Eu rosnei. Deixe-me entrar, esta é a minha casa, exigiu Judy. Em resposta eu sibilei, para o inferno com você, Judy. Você perdeu o direito de chamá-la de casa quando decidiu me trair com aquele canalha do Brad, respondi decisivamente. Volte para ele e deixe eu e as crianças em paz. Você me dá nojo e as crianças são inacessíveis para você, garota safada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Judy. Ela estava implorando, por favor, Alan, deixe-me entrar. Vamos conversar pelo bem das crianças. Eu entendo sua raiva e lamento muito ter causado isso. Mas vamos abordar esta situação de uma forma civilizada. Não há necessidade de inflar dramas desnecessários que só prejudicarão as crianças. Através de uma fresta estreita respondi severamente. Claro, Judy, agiremos de maneira civilizada. Já que você é culpado de violar nosso acordo pré-nupcial e mentir para as crianças e para mim, não temos escolha a não ser resolver isso através de nossos advogados. Não conteste o pedido de divórcio e tudo ficará bem. Agora afaste-se da minha família, ou chamarei a polícia, e de uma forma muito civilizada, prometo. Fechei a porta na cara dela e saí. Ela continuou batendo na porta, gritando para eu deixá-la entrar, mas eu não fiz nada e ela acabou desistindo. 2 horas depois, começaram os telefonemas. Primeiro pelo celular, depois por um número desconhecido. Ignorando a ligação de Brad, presumi que fosse ele, a julgar pela hora. A essa altura, Judy já deveria saber o conteúdo do pedido de divórcio. Apesar do conselho de um advogado, decidi procurar a custódia total dos nossos filhos,
limitando seu direito de visita a uma vez por mês, no quarto sábado, sob estrita supervisão. Além disso, exigiu o pagamento de uma grande quantia de pensão alimentícia. Vale ressaltar que o fundamento para o pedido de divórcio foi o adultério. Embora o meu advogado inicialmente se tenha oposto a estas disposições, insisti nelas, uma vez que a responsabilidade financeira pelas custas judiciais cabia a mim. Ele argumentou que em nosso estado a infidelidade não é um motivo válido para o divórcio. A princípio, meu advogado sugeriu que diferenças irreconciliáveis fossem indicadas como motivo do divórcio, o que é uma abordagem geralmente aceita. Mas insisti teimosamente no motivo da infidelidade. Além disso, apesar de eu ter sido a principal educadora dos nossos filhos, o meu advogado sublinhou que é pouco provável que o tribunal se desvie da ideia tradicional de que as mulheres são as principais educadoras. Apesar disso, permaneci firme em minha posição. Na última atualização, Dude respondeu. Como esperado, a ordem de restrição foi contestada. Seu advogado deu mais um passo à frente ao oferecer um pedido reconvencional exigindo custódia total, pensão alimentícia e pedidos de pensão alimentícia iguais aos meus. Isto não foi uma surpresa. O julgamento continuou, mas a vitória inicial foi alcançada. A liminar foi revogada. Como resultado, o juiz permitiu-nos partilhar a custódia das crianças, e com a ajuda dos nossos advogados, Judy e eu conseguimos criar um calendário que leve em conta ambos os nossos papéis parentais. A meu favor, o juiz permitiu que eu ficasse temporariamente na casa da família. Mas devo admitir que, sob a influência da raiva e da frustração, sucumbi a um descuido momentâneo. Infelizmente, juntei todas as fotos e álbuns de família e queimei na lareira do quintal. Tenho vergonha deste ato, embora não esteja dominado por sentimentos. Tentei guardar algumas fotos da infância para mim. É importante notar que Judy, sendo uma fotógrafa ávida, colecionou uma coleção impressionante de cerca de 20.000 fotos durante nosso casamento. Além de me livrar das fotos, resolvi deletar todas as imagens baixadas do nosso computador doméstico, embora não tenha salvado vários arquivos em DVD. Mais tarde, com base no que as crianças me contaram, ficou claro que Judy ficou furiosa quando descobriu o meu ato. Isto foi confirmado pelo seu telefonema furioso, no qual ela me xingou e fez ameaças sobre o meu ato. Infelizmente, devido ao trabalho intenso e à agenda lotada, periodicamente perdi alguns dos dias planejados de tutela. Isso fez com que eu passasse a contar mais com a ajuda de Judy. Infelizmente, estas omissões desempenharam um papel significativo na decisão final sobre o divórcio, afetando o procedimento de custódia estabelecido. 4 meses depois, o processo de divórcio chegou ao tribunal. Dados os meus muitos dias de custódia perdidos, era quase inevitável que eu enfrentasse uma decisão menos favorável e, de facto, perdi o caso. E Judy recebeu legitimamente a custódia dos nossos filhos e uma quantia significativa de pensão alimentícia como parte do acordo de resolução. Além disso, foi-lhe concedido o direito exclusivo de utilização da casa da família, pelo que fui obrigado a abandoná-la no prazo de apenas 24 horas. Apesar disso, Judy tinha 2 surpresas esperando por ela. De acordo com o acordo previamente firmado entre nós, Amaan decidiu sair de casa comigo, deixando de exercer as funções de babá. Judy assistiu ao processo de minha saída de casa, testemunhando essas reviravoltas inesperadas. Para minha surpresa, enquanto colocava os pertences de Amaan na traseira da caminhonete, notei Judy sentada no carro na beira da estrada, acompanhada por ninguém menos que Brad Johnson. Vendo essa visão inesperada, ela saiu rapidamente do carro e se aproximou de mim, exigindo uma explicação. Estou indo embora, senhorita Judy, anunciou Amaan, com a voz monótona e o olhar fixo no chão. Acho que voltarei para as Filipinas. Não quero mais trabalhar para você. Você não foi gentil comigo. Sentirei falta das crianças e do Sr. White, mas não posso continuar a trabalhar para você ou para esta pessoa, disse ela para concluir. Quando as palavras de Amaan pairaram no ar, abri a porta da caminhonete e a deixei entrar. Sem dizer uma palavra, partimos, deixando Judy sem palavras para trás. Poucos minutos depois, Amaan e eu estávamos confortavelmente instalados no meu novo apartamento de 3 quartos. Sua função passou para empregada doméstica e cozinheira, mas ela também serviu de babá quando os filhos chegaram.
Assim, a sua lealdade e devoção à nossa família ainda foram apreciadas e recompensadas. A segunda surpresa ocorreu 2 meses após o divórcio. A nossa empresa assinou um novo contrato com uma empresa localizada na Zona Norte. Embora eu visitasse frequentemente o local de trabalho, a empresa achou necessário fornecer um controle mais completo no local. Aproveitando a oportunidade, concordei com uma mudança temporária por 6 meses, de dezembro a maio. Como sinal de agradecimento pela dedicação inabalável e pelo trabalho árduo de Aman, decidi pagar sua passagem aérea para que ela pudesse visitar sua família durante a separação. De certa forma, a visita de Aman à sua família em casa foi o cumprimento de uma promessa que ela fez a Judy. Sem dúvida, foi difícil para mim e para as crianças aceitarmos minha ausência prolongada, mas, surpreendentemente, Judy parecia ter ainda mais dificuldade em lidar com isso. Tendo em conta os meus anteriores dias de custódia perdidos, e agora a responsabilidade de tê-la como única tutora durante os próximos 6 meses, a sua vida social sofreu naturalmente. Segundo os rumores, Brad não iria morar com ela, principalmente devido à presença de filhos. Como resultado, o relacionamento deles deteriorou-se gradualmente. Em abril, foi feita uma declaração oficial de que eles não estavam mais juntos. Quando voltei para casa no final de maio, descobri que Brad havia encontrado uma nova romântica, uma loira solitária que compartilha sua paixão por sair. Naquela época, Aman já havia retornado e estava alegremente me encontrando no aeroporto. Era difícil não notar os olhares de admiração de numerosos homens, fascinados pela sua beleza. Ela me abraçou com força, mostrando o quanto sentia minha falta. Grato por esse gesto, não pude deixar de me sentir estranho. Essa mulher incrível, quase 10 anos mais nova que eu, me abraçou ansiosamente em público. Aman, aos 33 anos, parecia mais uma adolescente radiante do que uma mulher da sua idade, e eu me sentia uma velha perdedora em comparação com ela. Devo admitir que não pude negar a mim mesmo o prazer de tomá-la nos braços mais uma vez. Após 10 anos de lealdade e serviço altruísta à minha família, ela se tornou parte integrante de nossa vida para mim. Durante os tempos difíceis do divórcio, ela foi uma grande fonte de apoio moral. Senti mais falta de vocês dois do que vocês podem imaginar, confessei, grato pela presença dela. Abraçando-nos mais uma vez, voltamos para casa em um silêncio confortável. A viagem durou cerca de 1 hora, durante a qual refleti sobre como demonstramos ternura um ao outro no aeroporto. O comportamento de Aman não era característico dela, porque ela sempre foi mais modesta em suas roupas e comportamento. E embora alguns meses antes da minha partida, notei pequenas mudanças em seu guarda-roupa. Aqui e ali brilhava sua figura atraente, não dei importância a isso. Mas então me ocorreu que ela poderia estar prestando atenção em mim. Como amiga e confidente durante um período tão difícil da minha vida, ela foi sinceramente querida por mim e achei necessário lidar diretamente com essa situação. Aman, o que está acontecendo? Eu perguntei, mantendo um tom aberto e honesto. Acho que você está tentando me seduzir e tenho que admitir que é muito bom nisso. Mas preciso entender suas intenções. Nos conhecemos há mais de 10 anos e seu apoio durante meu divórcio de Judy significou muito para mim. Agradeço sinceramente tudo o que você fez. Eu disse sinceramente. Dada a nossa história, é muito importante que permaneçamos honestos e abertos uns com os outros, por isso, por favor, conte-me o que está acontecendo. Eu perguntei, querendo esclarecer a situação. Aman respondeu, Sr. White, você precisa de uma boa esposa. Você merece alguém que cuide de você e de seus filhos, que te ame de todo o coração. Você é muito querido para mim, Sr. Allen, e não quero que você se machuque novamente por causa desta mulher. Sentindo uma mistura de gratidão e confusão, intervi gentilmente. Aman, por favor, me chame de Allen. Você sempre me chamava de Allen. Ela concordou e disse, tudo bem, Sr. Allen. Mas meu ponto de vista permanece o mesmo. Você merece uma esposa amorosa e atenciosa. Você quer dizer Judy, minha ex-mulher? Eu perguntei, querendo esclarecimentos. Aman assentiu em resposta. Por que você acha que ela é capaz de me machucar ainda mais? Eu perguntei, sentindo uma curiosidade genuína. Aman hesitou antes de responder.
Bem, agora que ela está sozinha novamente depois que o namorado foi embora, temo que ela tente fazer as pazes com você. E esse pensamento me incomoda. Achei que você estava infeliz com esse divórcio. Não seria desejável que você e Jude estivessem juntos novamente com as crianças? Não, eu disse com firmeza. Minha mãe uma vez me disse que você é uma pessoa gentil e que encontrarei em você um marido melhor. Se eu me casasse com você, seria por você. Eu me esforçaria para ser uma esposa mais dedicada, mais jovem e mais atraente que Jude. Eu vi sua dor e ouvi suas lágrimas quando todos estavam dormindo. Suas palavras pairaram no ar e eu fiquei sem palavras, absorvendo toda a profundidade de sua compreensão e apoio inabalável. Eu queria estar com você, mas respeitei o fato de você ainda ser casado com ela e seria errado interferir, admitiu Aman. Não quero sua ex-mulher de volta. Eu quero que você esteja comigo. Suas palavras me surpreenderam, sendo uma revelação profunda, mas não consegui entender que existem diferenças culturais entre nós. Embora fosse óbvio que ela queria se tornar minha esposa, eu não tinha certeza sobre a natureza do seu amor. Parecia que a sua compreensão do amor poderia diferir significativamente das ideias predominantes na América do Norte. Apesar disso, ela era uma amiga leal e confiável para mim, e eu me sentia responsável por não machucá-la. Aman, estou profundamente comovido e lisonjeado com seus sentimentos por mim, mas é muito cedo para pensar em casamento. Agora tudo o que quero é estar em um lar amoroso com você e nossos filhos, respondi gentilmente, tentando navegar delicadamente pela situação. Você me pegou de surpresa e preciso de tempo para pensar sobre isso. A expressão de Aman caiu. Ela percebeu claramente que isso era uma rejeição. Eu não queria deixá-la decepcionada. Entenda, Aman, você é jovem, lindo e cheio de charme. Seria melhor encontrar alguém mais próximo da sua idade. Mas uma coisa eu tenho certeza. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas para expressar meus sentimentos sinceros. Você é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Você sempre me apoiou nos momentos difíceis e valorizo muito a nossa amizade. Sua presença traz muita felicidade e positividade para nossas vidas, e sou grato a você por isso. Decidi que Jude não fará mais parte da minha vida. Você é a mulher mais importante da minha vida neste momento. Essas palavras trouxeram-lhe algum conforto. E agora, um ano depois, Aman e eu estávamos sentados em silêncio no sofá. Meus olhos continuavam se desviando para a fotografia pendurada na parede onde ela ocupava seu lugar por direito. Ele capturou um momento há 5 anos. No quintal, meu filho mais velho e minha filha brincavam alegremente com uma mangueira, borrifando spray um no outro. Enquanto isso, eu cochilava pacificamente em uma poltrona, abraçando meu filho mais novo, que dormia profundamente. Esta foto permaneceu intocada como uma lembrança de memórias queridas. Emoldurei cuidadosamente a foto e Jude gentilmente a pendurou de volta na parede da sala. Assim que terminamos, o som do carro dela parando na entrada chamou minha atenção. As crianças correram para dentro de casa entusiasmadas. Olá, pai! Olá, Maan! Exclamou Alan Jr., correndo para seu quarto, seguido por sua irmã e seu irmão. Jude caminhava atrás deles, sua beleza e elegância ainda hipnotizantes. Isso me lembrou porque uma vez me apaixonei por ela. Pedindo desculpas, ela disse, desculpe, estamos um pouco atrasados, e foi para a cozinha com algumas sacolas de compras nas mãos. Aman, sentindo a comoção, levantou-se e foi verificar o que as crianças faziam nos seus quartos. Jude voltou para a sala. O seu olhar fixou-se na figura de Aman. Finalmente, ela olhou para mim e disse, meu Deus, Alan, você está incrível. Cada vez que vejo o homem bonito com quem me casei há tantos anos, não posso deixar de perceber como fui idiota. Respondi, é verdade, mas não esqueça que apertei todos os botões certos para que você entendesse mais cedo. Se eu não te amasse tão profundamente, ainda ficaria com raiva de como você me manipulou. Compreendendo, ela confessou, eu sei, eu sei. Ele teria me deixado de qualquer maneira, mas deixou os filhos comigo. Você certamente acelerou esse processo. Faz menos de um ano que ele partiu e de repente me vi sozinha, sem amante e sem marido.
Havia uma parte de mim que queria destruir você e admito que tentei. Mas não posso culpar você por tornar minha vida miserável. Afinal, foram minhas próprias ações que nos trouxeram até aqui. O fato de você estar genuinamente feliz sem mim é um lembrete doloroso da minha própria escolha. Quando penso em um fim de semana sem filhos, entendo que será mais um momento difícil e solitário. Aman estava voltando para nós, seguido por nossos 3 filhos, cada um com malas nas mãos. A barriga de Aman, redonda desde o bebê que ela carregava, que criamos juntos, irradiava um lindo brilho. Aman e Judy abraçaram-se calorosamente. Cuide das crianças e de Alan, disse Judy. Aman respondeu de forma encorajadora. Sim, senhorita Judy, eu irei. Tentarei fazer com que liguem para você pelo menos uma vez por dia. Nós os traremos na próxima semana. Despedimo-nos, deixando Judy pensando, sem dúvida pensando na mesma questão que eu vinha pensando há 1 hora. Como seria nossa vida se tivéssemos ficado juntos? Isto, claro, é uma ilusão, mas uma questão inevitável que nos assombrou quando percebemos a escala do que havíamos perdido. Tornou-se mais fácil seguir em frente, especialmente quando minha nova esposa estava ao meu lado e eu estava ansioso pelo nascimento de nossa filha. A vida continua e aprendi a aceitar a jornada que tenho pela frente. Infelizmente, Judy não estava tão bem quanto nós. 4 anos se passaram desde o nosso divórcio e agora Judy está lutando contra o vício em drogas ilegais. Ela nunca se casou pela segunda vez, mas continuou a desfrutar desesperadamente de uma vida livre, o que a levou a essa dependência. Ela praticamente não vê os filhos, pois decidi que é melhor para eles morarem comigo e com minha nova esposa até que Judy se livre do vício em substâncias ilegais. Agora me sinto muito chateado e ofendido e gostaria de compartilhar uma pequena história. Sou casado e feliz com minha esposa há 14 anos e temos 3 lindos filhos. Nosso casamento, como todos os casamentos, teve suas dificuldades, mas conseguimos superá-las, e nosso amor um pelo outro só ficou mais forte com o tempo. Mas algo aconteceu ontem que me abalou profundamente. Há cerca de 15 anos, quando já namorávamos há 5 anos e faltava apenas 1 ano para o casamento, acidentalmente encontrei o diário da minha esposa sobre a mesa. Não o folheei de propósito, mas não pude deixar de notar que meu nome era repetidamente mencionado nele. Por curiosidade, resolvi ler uma página ou mais e me deparei com a menção de uma determinada marca, que ela pareceu não notar. Acontece que o diário que encontrei foi escrito há alguns anos, quando minha esposa foi para a Europa. Durante a viagem, ela conheceu um rapaz que lhe chamou a atenção e se apaixonou por ele. Ela descreveu detalhadamente o quão atraente ele era e até pensou em fazer algo radical, por exemplo, dormir com ele. Lembro-me claramente dela admitir que estava errado, mas ela não conseguia negar seus sentimentos. Ela até o contatou por e-mail perguntando se poderia ficar com ele. Essa revelação me perturbou e me chocou extremamente, mas em vez de contar a ela, decidi encerrar o assunto e tomar uma decisão consciente de nunca discutir o assunto com ela. Eu tinha certeza de que, se algo significativo tivesse acontecido, ela teria me contado aberta e honestamente. Portanto, parecia improvável que algo realmente acontecesse entre ela e a pessoa sobre quem ela estava escrevendo. Mas apesar desta confiança, as palavras que ela escreveu no seu diário ainda me magoaram profundamente. Deixei esses sentimentos em segundo plano e, 1 ano depois, nos casamos. Agora estamos em casa, quando nossos filhos visitavam a avó, e nós estávamos descansando em casa. Numa conversa casual, minha esposa mencionou casualmente seus antigos diários. De repente, todas aquelas emoções reprimidas que existiam antes voltaram à minha mente e ocuparam todos os meus pensamentos ao longo do dia. À noite, quando saímos para passear, senti que precisava resolver a situação. A princípio ela não deu importância ao que eu falava, mas continuei insistindo. Não me lembrava de todos os detalhes do que estava escrito, mas sabia que aquilo me magoava e parecia indicar algum tipo de intenção da parte dela. Como perguntei esta manhã, minha esposa relutantemente pegou o diário e pedi que ela o lesse em voz alta para resolver o problema de uma vez por todas. Pessoalmente, decidi não lê-lo sozinho, pois não queria me debruçar sobre essas palavras dolorosas. Para minha surpresa, ela admitiu abertamente que havia muitas anotações no diário expressando sua atração por outro cara e seu desejo de marcar um encontro com ele.
Aqui está, uma prova indiscutível, confirmando o que eu temia. Porém, ambos admitimos que isso aconteceu antes do casamento, quando a nossa relação ainda não era forte, embora eu sempre tenha acreditado que assim era. Apesar de suas intenções explícitas, nada aconteceu entre eles, pois ele nunca respondeu aos e-mails dela. Totalmente consciente de suas intenções, encontrei o olhar de minha esposa e criei coragem para fazer uma pergunta emocionante. Há alguma outra reunião que eu não conheça? Houve uma longa pausa enquanto ela ponderava sua resposta, o que me fez buscar persistentemente uma resposta direta. Eu disse com firmeza que não deveria ter demorado tanto para ela simplesmente dizer não. Tentando conter as lágrimas, ela finalmente admitiu que realmente havia algo mais. Em 2001, apenas um ano após o início de nosso relacionamento sério, ela voltou para casa com seus parentes e finalmente reencontrou o ex-namorado. Eles se envolveram em atividades íntimas, começando com beijos e despindo-se e terminando com os dedos, mas o encontro foi interrompido inesperadamente, o que impediu maiores desenvolvimentos. Custava-me imaginar que o conhecimento dele se limitasse a beijos e carícias, visto que ambos eram jovens e estavam em situação íntima. Mas minha esposa insistiu teimosamente para que eles não cometessem mais nenhum ato íntimo, como relação sexual ou algo nesse sentido. Após insistente esclarecimento dos detalhes, ela admitiu com relutância que também o havia tocado. Após mais questionamentos, ela admitiu que ele havia lhe dado algumas carícias íntimas e, sob maior pressão, finalmente admitiu que eles realmente fizeram algo mais do que um beijo. Tal compreensão foi um duro golpe para mim. Há 20 anos que me dedico a esta mulher e esta revelação pôs em causa a base de confiança que construímos juntos. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que minha esposa me traiu uma vez em 2001 e tinha toda a intenção de repetir a traição em 2003, embora nunca tenha chegado a esse ponto. Muito tempo se passou desde esses acontecimentos, mas a dor ainda não diminuiu. Se eu tivesse descoberto esses acontecimentos naquela época, nosso relacionamento provavelmente teria terminado ao mesmo tempo. Não haveria casamento, nem filhos. Mas estamos aqui. Nós somos casados. Nós temos filhos. Agora estou dominado por uma onda de emoções. Sinto-me um tanto entorpecido ao digerir o fato de que, nos primeiros estágios do nosso relacionamento, uma mulher que amo muito iniciou um relacionamento físico com outro homem e o procurou ativamente. No final, ela criou coragem e compartilhou essa informação comigo, talvez esperando por compreensão e perdão. À medida que continuei a fazer perguntas específicas, tornou-se óbvio que o encontro de minha esposa com esse homem não se limitava a toques casuais. Quando perguntei se ela havia feito massagem nas mãos dele, ela admitiu que sim. Parecia que cada vez mais novas informações eram reveladas gradualmente, o que aumentava ainda mais a minha decepção. Sentindo-me enganado pela falta de franqueza, perguntei por que ela decidiu falar sobre esses detalhes apenas pessoalmente. Pareceu-me que isso indica alguma desonestidade em nosso relacionamento. Em busca de maior clareza, perguntei se ela o havia levado ao ponto mais alto durante esta reunião. A resposta que recebi foi vaga. Ela disse que era difícil para ela lembrar por causa da passagem do tempo. Essa incerteza e evasão não me permitiram entender em que se pode acreditar em sua história. Embora eu queira parcialmente confiar nela, sua indecisão e forma indireta de revelar a verdade levaram a dúvidas que turvaram minhas conclusões. Durante nossa conversa, notei um detalhe. Quando eu fazia perguntas diretas, minha esposa muitas vezes respondia com longas explicações sobre seu estado de confusão naquele momento. Tornou-se óbvio que, para obter factos diretos, era necessário um questionamento persistente da minha parte. Quando ela finalmente me deu uma versão mais condensada do que havia escrito, não pude deixar de sentir que faltavam detalhes importantes. Lembro-me claramente do impacto emocional que essas palavras tiveram sobre mim, mas a sua recontagem pareceu-me confusa e desprovida de intensidade. Buscando a verdade e a transparência, mudei involuntariamente para um tom questionador. Não era minha intenção interrogá-la, pelo contrário, queria ter uma visão completa da situação. No final, cheguei ao ponto de ter que perguntar diretamente a ela se ela estava omitindo algum lugar que tivesse muito peso e despertasse emoções profundas em mim.
Após persistente questionamento, minha esposa finalmente admitiu que de fato omitira passagens significativas em sua história anterior. Essa revelação foi um choque completo para mim. Ficou claro que a sua resposta inicial à pergunta sobre outras reuniões era uma mentira descarada, o que senti intuitivamente. Mas depois de exercer mais pressão, ela rapidamente confessou uma traição adicional. Tentando compreender completamente a situação, pedi à minha esposa que lesse em voz alta todo o seu diário. Atualmente, prefiro não assistir sozinho. Ela escaneia escrupulosamente cada página, lê cada palavra, sem errar ou errar, assumindo total responsabilidade pelo conteúdo. Encontrei-me com minha esposa e exigi dela uma confissão honesta, sem tentar embelezar ou minimizar a verdade. Ela relutantemente admitiu que me traiu em 2000 e tentou me trair novamente em 2003. Deixei claro para ela que se soubesse dessas infidelidades, definitivamente teria terminado nosso relacionamento. Queria que ela reconhecesse a seriedade do seu ato, dizendo-o 2 vezes em voz alta. Eu te traí uma vez e tentei te trair uma segunda vez. Exigi que ela admitisse que você deveria ter me deixado. Dominado pela raiva e pela frustração, não consegui mais conter minhas emoções e explodi com uma força que abalou a sala. Pela intensidade das minhas palavras, ela saiu da sala. Depois de cerca de 15 minutos, ela voltou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e veio até mim, me implorando para lhe dar uma chance de conversar. Sentindo-me dominado pela raiva e pelo ressentimento, ataquei minha esposa e disse-lhe que me deixasse em paz. Rapidamente arrumei minhas coisas, incluindo uma van e um trailer com barraca, e decidi ir embora. Precisando urgentemente de pernoitar, entrei em contato com uma amiga idosa e perguntei se poderia estacionar em sua propriedade, com o que ela gentilmente concordou. Encontrando consolo na presença de uma pessoa que não tem parentesco nem com minha esposa nem com nossos amigos em comum, senti-me confortável em compartilhar toda a história com esse amigo solidário. Depois de me ouvir atentamente, ela expressou seu ponto de vista e disse que talvez minha reação fosse muito dura. Suas palavras me tocaram e percebi que ela estava certa. Meus filhos acabaram de voltar de casa por alguns dias e percebi que seria injusto deixá-los testemunhar o relacionamento tenso entre mim e sua mãe. Como resultado, estou agora à espera que adormeçam e espero que chegue um momento de paz antes de pensar no que fazer a seguir. Depois de refletir sobre a situação atual, decidi voltar para casa e resolver os problemas futuros junto com minha esposa. Entendo que a mulher com quem casei não é mais aquela que fez essa escolha na juventude. Voltei para casa e, apesar da dor que sentia, tentei perdoar minha esposa da melhor maneira que pude. Eu disse que tentaria confiar nela novamente, embora não seja uma tarefa fácil, que só consigo cumprir 99%. Ela reconheceu meus sentimentos e aceitou esse nível de confiança. Quando estávamos deitados juntos na cama, o peso do que havia acontecido me dominou e não consegui conter minhas emoções. Comecei a chorar e minha esposa me ofereceu guardanapos em sinal de conforto e apoio. Contei a ela sobre minha profunda tristeza e raiva pela versão jovem que me causou essa dor. Hoje minha esposa me confessou que em 2000 ela teve um relacionamento íntimo com esse cara. Mas durante o dia não consegui me livrar da sensação de que havia algo mais nessa história. Esta noite, voltei-me para ela novamente, insistindo na total transparência. Perguntei se os dois estavam completamente despidos durante esta reunião, ao que ela confirmou com relutância. Depois perguntei se ela havia feito massagem nas mãos dele, outro detalhe que ela não deixou de mencionar antes. Com alguma hesitação, ela admitiu. Esse vazamento constante de verdade incompleta me assombrava. Continuando a buscar toda a verdade, perguntei se ela havia se divertido no processo, ao que ela respondeu com um firme não. Então perguntei se ela o havia levado com prazer e novamente ela negou. Contudo, a sua incerteza manifestou-se no facto de ela ter mudado a sua resposta, quase defensivamente, dizendo que foi há muito tempo e difícil de lembrar. Ansioso pela sensação de que essa história pode não ser tudo, não consegui encontrar paz, tentando adormecer. 1 hora depois, acordei dominado pela raiva e pela decepção. Procurei minha esposa perguntando se ela estava acordada e pronta para ouvir minhas emoções. Ela me garantiu que poderia lidar com isso. Num momento de fortes emoções eu disse a ela com firmeza e decisão, vá se fuder, repetindo várias vezes.
Isso me deu uma liberação temporária da raiva que me dominava. Lembrei-lhe que ela havia cometido voluntariamente um comportamento inadequado com outro homem enquanto estávamos em um relacionamento sério. Depois de expressar meus sentimentos, decidi retirar-me para outro quarto para tentar encontrar consolo na solidão. Espero que, apesar da agitação actual, possamos encontrar uma forma de descansar e iniciar o processo de cura individual. Anteriormente contei o que aprendi sobre minha esposa de 14 anos, com quem moramos há 20 anos e temos 3 filhos juntos. Acontece que ela me traiu nos primeiros estágios do nosso relacionamento. Aconteceu em janeiro de 2001, poucos meses depois de começarmos a namorar, em junho de 2000. Havia outro cara em casa, um amigo da irmã mais velha dela, que fazia parte da vida dela desde os 15 anos. Jogo de gato e rato que começou muito antes de ela me conhecer. Quando ela completou 18 anos, eles tiveram uma leve intimidade física, inclusive beijos, que aconteceram antes do nosso relacionamento. É importante esclarecer que a comunicação deles não era de natureza sensual e não existia uma relação íntima entre eles. O vínculo deles era baseado em uma profunda preocupação um pelo outro. Agora conheço esses detalhes porque minha esposa os registrou escrupulosamente em seu diário. Com a permissão dela, li estas notas, esperando que me ajudassem no processo de perdão. Infelizmente, isso não me aproximou mais desse objetivo. Depois de ler suas anotações, percebi que nosso relacionamento inicial estava longe de ser ideal, especialmente do ponto de vista dela. Devo admitir que também tive minhas próprias dificuldades associadas a uma história familiar turbulenta, marcada pela crueldade, pelo alcoolismo e pela perda de muitos entes queridos na infância. Essas experiências me fizeram sentir quebrada e protegida. Quando comecei a namorar, ainda adolescente, meu principal objetivo era encontrar uma pessoa que pudesse se tornar um parceiro para o resto da vida, que incorporasse as qualidades de um cônjuge em potencial. Dos 17 aos 21 anos, tive um relacionamento sério com uma garota com quem tinha planos para um futuro casamento. Mas quando fiz 19 anos, decidi mudar-me para o outro lado do país para estudar. Apesar da distância, permaneci leal e dedicado ao nosso relacionamento durante os 2 anos seguintes. Por fim, o amor entre nós começou a diminuir e, em junho de 2000, decidimos terminar. Essa separação me deixou com um profundo ressentimento e fortaleceu minhas dúvidas sobre a rápida entrada em um novo relacionamento amoroso. Considerando as consequências emocionais desta separação, bem como as consequências persistentes do que vivi quando criança, fui cauteloso e hesitei em me abrir para outra pessoa. Apesar disso, a nova garota, com quem nos conhecíamos há 9 meses, não me convidou imediatamente para um encontro e manifestou sério interesse em desenvolver um relacionamento. Sua persistência e desejo de atrair minha atenção. Nosso relacionamento foi caracterizado por uma grande lacuna nas abordagens. Embora eu não tenha apressado as coisas, ela mostrou um senso de urgência ao me cortejar ativamente e iniciar nosso primeiro beijo. Ela claramente tinha sentimentos fortes por mim, embora eu me importasse com ela, sentia necessidade de espaço emocional. Aqui admito meu erro em não ter conseguido transmitir a ela de maneira eficaz minha necessidade de cautela e não carreguei meu coração nos ombros com a frequência que deveria. Mas é importante ressaltar que nos comunicamos constantemente sobre esse assunto, e ela entendeu e respeitou os motivos da minha cautela. Apesar das minhas dúvidas iniciais, a nossa ligação física intensificou-se rapidamente. Estávamos absortos em uma química intensa e não conseguíamos nos separar um do outro. Suas cartas expressam eloquentemente sua admiração por nossa experiência íntima e pelo grande prazer que recebemos juntos. Durante uma visita de Natal à minha casa, minha parceira conheceu acidentalmente um cara que ela conhecia há muitos anos. Ela percebeu que essa pessoa poderia lhe proporcionar uma conexão emocional imediata, que, em sua opinião, faltava em nosso relacionamento. Não é que eu estivesse emocionalmente indisponível, mas talvez não fosse tão expressivo e poético em meus afetos quanto ela queria. Por outro lado, esse cara tinha as qualidades que ela sonhava. Ele era um poeta. Ele poderia transmitir eloquentemente seus sentimentos. As anotações de seu diário descreviam com ternura o encontro com amigos em comum em um pub. Infelizmente, os amigos não vieram e ficaram sozinhos. Como esperado, eles encontraram uma linguagem. Ele se ofereceu para levá-la para casa e ela o convidou para entrar em casa.
A certa altura ele expressou o desejo de beijá-la, ao que ela respondeu: por que não? Depois disso, eles começaram a se beijar apaixonadamente. Depois de um beijo apaixonado, meu parceiro e o outro rapaz se retiraram para o quarto de hóspedes, onde se despiram e foram para a cama. Eles se envolveram em atividades íntimas, incluindo beijos e carícias por muito tempo. Cerca de 1 hora. Este encontro trouxe-lhes grande euforia. Suas pernas tremiam involuntariamente e ela aproveitava cada momento. Havia a sensação de que este encontro era muito esperado e esperado. Vale ressaltar que não houve sinais de conflito interno ou hesitação em suas cartas. Ela desejou sinceramente esse encontro e sentiu grande prazer durante todo o tempo. Além disso, ela afirmou sem rodeios que não se arrependia. Mas alguns dias depois, quando voltou para minha casa, ela escreveu que ainda estava pensando em outro cara e percebeu que precisava me deixar ir aparentemente. O motivo para participar deste encontro foi o medo da solidão e não uma ligação emocional genuína. As anotações do diário dão a impressão de que ela me usou tanto para intimidade física quanto para companheirismo, o que é profundamente perturbador. Um pequeno consolo é que ela me garantiu que não tiveram contato íntimo, embora a princípio eu quase não acreditasse nela. Curiosamente, as anotações em seu diário confirmam que eles concordaram em não ter um relacionamento íntimo. Embora este conhecimento não justifique nem reduza o sentimento de traição, torna-o um pouco mais tolerável. Vale destacar que o outro rapaz com quem essa história estava ligada também estava namorando, e posteriormente se casou com a companheira e constituiu família com ela. Ambos estavam errados, o que traz uma camada adicional de conflito e tristeza. Simpatizo com a esposa deste homem que permanece no escuro sobre a situação atual. Além disso, 3 anos após este incidente, surgiram outros problemas. Em 2003, minha namorada decidiu embarcar em uma aventura que mudou toda a sua vida. Ela se mudou para a Irlanda para morar com a tia e viajou pela Europa de mochila às costas durante 4 meses. Apoiei totalmente a sua decisão e pensei que era importante para ela ter uma experiência tão transformadora antes de começarmos uma família. Todo esse tempo sempre confiei nela. Nunca duvidei de sua lealdade e intenções. Mas, como descobriu nas anotações de seu diário daquele período, ela se interessou por um dos participantes de sua jornada. Apesar dos sentimentos dela, parecia que ele não retribuía. Em seu diário, ela frequentemente o mencionava e expressava saudades dele depois que a banda se separou. Mais ou menos na metade da viagem, consegui tirar 3 semanas de folga e me juntar a ela nessa jornada incrível. Quando minha namorada estava viajando pela Europa de mochila às costas, voei até ela e juntos continuamos a viagem pela França e Irlanda. Foi uma experiência inesquecível que nos permitiu criar memórias queridas. Mas depois de voltar para casa, encontrei uma carta que ela enviou para outro cara do grupo dela que por acaso estava na Escócia. Na carta, ela manifestou o desejo de ficar com ele, mas ao mesmo tempo admitiu que tinha medo de fazer algo radical, por exemplo, dormir com ele. Ela admitiu que estava fortemente atraída por ele e admitiu que não tinha certeza se seria capaz de resistir aos seus sentimentos. Ela percebeu a falácia de seus pensamentos e emoções. O outro cara não respondeu aos e-mails dela e parecia que não havia interesse da parte dele. Consequentemente, nada aconteceu entre eles. Aparentemente, ele não retribuiu e ela nunca recebeu uma resposta dele. Resulta de suas anotações que minha amada naquela época tinha sérias intenções de cometer traição. Ela expôs esses pensamentos em detalhes, rabiscando páginas após páginas. É importante notar que, apesar de suas reflexões, ela nunca realizou esses desejos. Entre suas gravações há casos em que ela questiona nosso relacionamento, admite francamente que não me ama e se pergunta por que não pode simplesmente ir embora. É desagradável descobrir que ela vem alimentando esses pensamentos há muitos anos, sem me expressar preocupações sérias. Eu acreditava que éramos felizes e profundamente apaixonados um pelo outro. Após seu retorno da Europa, decidimos morar juntos. 1 ano depois demos o próximo passo e nos casamos, comprando uma casa juntos. Logo após o nascimento do nosso primeiro filho, o que marcou o início de nossa jornada como pais. Depois que descobri toda a extensão da traição dela,
incluindo mais 2 casos que meu parceiro estava escondendo, foi muito difícil e rápido para mim aceitar essas revelações. Felizmente as crianças não ficaram em casa durante uma semana inteira, o que me deu a oportunidade de desabafar. Desabafei minha raiva em acessos de gritos que abalaram as paredes. Infelizmente, como resultado da minha explosão emocional, machuquei meu dedo, que suspeito que possa estar quebrado, mas não sem lágrimas. No dia da confissão, ela me arrastou para a cama, tentando me confortar. Mas no final tudo se transformou em uma briga acalorada, que nunca vivi na minha vida. Também choramos juntos e encontramos consolo ao adormecer de mãos dadas. Mas quando acordei na manhã seguinte, só consegui expressar minha profunda decepção e raiva com ela usando palavras como egoísta, imoral e enganosa. Num acesso de raiva, recorro a palavras rudes, chamo-a de vagabunda traidora, expresso minha raiva nos termos mais francos. Apesar de tudo isso, ela continua a suportar o peso das minhas explosões. Vivenciamos momentos de intimidade apaixonada e sem paixão, tivemos inúmeras conversas, mas hoje me parece que a tempestade finalmente passou, deixando para trás apenas a destruição. Não há mais palavras a dizer. Esta manhã, quando acordei cedo, fiquei fixado em sua figura adormecida por quase meia hora. Mais tarde eu disse a ela que precisava descansar um pouco e decidi que não conversaríamos mais. Dói-me admitir que esta decisão poderia levar à ruptura do nosso casamento, e esta perspectiva entristece-me profundamente. Expressando meu ponto de vista, acredito sinceramente que é melhor para mim saber a verdade do que viver indefinidamente na mentira. Ficou claro que minha esposa pretendia enterrar suas ações passadas para que nunca viessem à tona. Inicialmente, minhas perguntas diziam respeito ao cara que ela conheceu na Europa e às suas más intenções documentadas em relação a ele. Eu sabia que não havia traição neste caso, mas durante a conversa ela confessou inesperadamente um ato anterior, uma traição plena. A severidade desta revelação pegou-me de surpresa e não pude compreender plenamente a sua magnitude. Refletindo sobre nossa jornada juntos, nos mudamos para o outro lado do país há alguns anos, 3 anos depois do casamento, quando já tínhamos um filho e outro a caminho. Durante um ano, devido ao atraso na construção, moramos na casa da mãe dela, ocupando juntas um quarto vago. Foi neste quarto, nesta cama, que ela me traiu. Noite após noite eu dormia na mesma cama que ela, completamente inconsciente de suas ações. Nenhuma palavra foi dita sobre o incidente. Em seu diário, ela escreveu sobre seu desejo de sucesso e independência, enfatizando que não queria depender financeiramente de mim. Mas, ao mesmo tempo, houve momentos em que ela pensou em desistir de tudo e voltar para casa, ou em casar comigo para que eu pudesse cuidar dela. Os sentimentos conflitantes expressos em suas cartas refletiam a incerteza que ela sentia em relação ao seu futuro e ao nosso relacionamento. Nessa época, minha esposa passava por dificuldades financeiras, ganhando pouco. Ela escreveu que sente a injustiça da nossa desigualdade de rendimentos e talvez se arrependa da escolha da especialidade, a arte teatral. Desde 2007, ela não consegue obter renda e tem sido um caminho difícil para ela. Nos anos seguintes, encontrei minha voz de poetisa e aceitei incondicionalmente o amor e a autoexpressão, principalmente em relação a ela. Com o tempo, enchi-a de muito amor, percebendo que ela precisava dele naqueles momentos difíceis. Ao longo dos anos, discutimos repetidamente nosso relacionamento. Com o tempo, fiz um esforço consciente para lhe dar tudo o que ela queria, sem esconder nenhuma emoção e oferecendo uma expressão plena e sem filtros do meu amor por ela. Eu era totalmente dedicado a ela e estava pronto para fazer tudo para fazê-la feliz. Mas não consegui que ela falasse comigo em sussurros gentis e fizesse gestos românticos, o que ela tanto desejava. Ficou claro para mim que isso era um problema, mas eu não sabia que ela reclamava disso diariamente em seu diário. Se ela tivesse falado mais abertamente sobre seus sentimentos, talvez nosso relacionamento tivesse se desenvolvido de forma diferente. É importante ressaltar que a vida íntima foi um momento importante do nosso relacionamento. A intimidade tornou-se para mim a manifestação de amor mais importante, e coloquei toda a minha alma em nossos encontros, sobre os quais ela frequentemente escrevia com entusiasmo. Com o tempo,
descobri que os registros de seu diário contêm reflexões sobre o fato de eu, na opinião dela, não gostar dela durante as conversas telefônicas, ou quando não consigo dedicar tempo suficiente a uma conversa por estar ocupada no trabalho. Relembrando nossa juventude, muitas vezes a convidava para restaurantes caros em ocasiões especiais, mas depois descobri que em seu diário ela reclamava dessas viagens, considerando-as mundanas e querendo de mim mais criatividade. A leitura dos diários revelou muitos detalhes e sentimentos dolorosos. Vale ressaltar que ela me permitiu ler seus diários, inclusive aqueles em que falava sobre sua infidelidade. Mas um diário contendo informações que ela achou necessário não divulgar, ela destruiu acidentalmente. Ela me contou sobre isso durante nossas conversas. Durante nossa conversa, minha esposa mencionou que destruiu um diário de papel específico de 2000 a 2001. Naturalmente, isso levantou questões para mim. Por que ela decidiu destruir apenas este diário? Quando me voltei para ela em busca de explicações, suas respostas me pareceram evasivas e insatisfatórias, o que me deixou cético em relação às suas explicações. Apesar das minhas dúvidas, não pude fazer nada, pois a revista já havia sido destruída. Esses pensamentos me assombraram a noite toda e na manhã seguinte exigi dela novas respostas. Eu realmente queria entender por que ela destruiu esse diário. Mas ela ainda não queria compartilhar a verdade. Então, quase por acidente, ela deixou escapar que o diário não foi destruído, mas rasgado. Além disso, na noite anterior ela jogou fora no lixo. Esta descoberta intrigou-me e alimentou ainda mais o meu desejo de descobrir a verdade subjacente ao seu acto. Lembro-me claramente do momento em que toda a verdade me foi revelada. Em estado de choque e descrença, corri para a rua de cueca e tirei da lata de lixo todas as páginas rasgadas que aguardavam a coleta matinal. Foi a partir desses fragmentos que montei o quadro real do que aconteceu. A princípio, minha esposa me apresentou 4 versões diferentes do ocorrido, em cada uma das quais novos detalhes foram surgindo aos poucos. No início ele apenas a acariciou, ela acrescentou que ele também a tocou. Mais tarde, ela admitiu que havia recebido algo mais dele, mas negou categoricamente que ele retribuísse seus sentimentos. Porém, depois de ler o diário, tudo ficou dolorosamente claro. As gravações não deixaram margem para dúvidas. Ambos trocaram prazeres apaixonada e eufórica, de onde suas pernas tremiam. Naquele momento, ela se tornou o que só posso chamar de vagabunda, o que ambos concordamos. Não havia como negar que este era um caso claro de infidelidade. Há uma menção em seu diário de que tanto minha esposa quanto o outro cara concordaram em não fazer amor durante o encontro. É óbvio que tal acordo foi alcançado e creio que o respeitaram. Ao mesmo tempo, surge a questão de quem foi a ideia. Era um cara de 25 anos em um relacionamento sério com a parceira? Ou foi uma menina de 22 anos, minha esposa, que se convenceu de que nosso relacionamento é ambíguo? Pelas circunstâncias, pode-se concluir que minha esposa estaria preparada para a intimidade, mas o outro cara não queria. Curiosamente, minha esposa acidentalmente deixou escapar que a decisão de não ter relações sexuais foi tomada porque seu irmão voltou inesperadamente para casa e eles não queriam correr o risco de serem pegos. Esta revelação confirma ainda mais a suposição de que eles tinham intenções de continuar um relacionamento físico. No decurso das numerosas discussões que tivemos ao longo dos últimos dias, um ponto surge constantemente na minha memória. Outro cara envolvido em traição corria um risco significativo de ser pego, o que provavelmente influenciou sua decisão de não ter relações sexuais. Esse pensamento pesou muito sobre mim. Refletindo sobre nossas conversas, percebi que minha esposa fez uma escolha consciente de não me contar sobre essas ações. Ela entendeu quanta dor isso poderia causar e teve o cuidado de esconder isso. Mas é desagradável para mim perceber que ela não demonstrou o mesmo nível de cuidado e atenção, decidindo não entrar nesse relacionamento. Sentindo-me num beco sem saída e sem saber o que fazer a seguir, tenho que admitir que minha esposa dormiu com outra pessoa nos primeiros estágios do nosso relacionamento. Além disso, ela tentou fazer isso novamente com outro homem, embora ele tenha rejeitado seus avanços. O fato de ela não ter falado sobre isso enquanto continuávamos morando juntos, nos casando e constituindo família complica e agrava ainda mais a situação. Este ano, foi com pesar que enfrentei a verdade sobre os 2 casos de traição.
Especialmente dolorosa foi a descoberta das anotações de minha esposa, nas quais ela expressava suas dúvidas e reservas sobre nosso relacionamento. O fato de ela nunca ter compartilhado esses sentimentos comigo, preferindo escondê-los em suas anotações pessoais, acrescenta uma camada extra de dor. Poderíamos ter conversado abertamente sobre o que a incomodava e eu poderia ter tomado a decisão de ir embora, em vez de permanecer no escuro sobre seus problemas enquanto ela procurava outros parceiros. Ler os detalhes específicos de suas ações com o primeiro cara e observá-lo expressar seu prazer só aprofunda a ferida. Está se tornando cada vez mais difícil conciliar a imagem de um relacionamento aparentemente satisfeito que mantive por muitos anos com a realidade de que ela buscava satisfação em outro lugar sem meu conhecimento. As palavras de minha esposa, nas quais ela fala sobre a total falta de remorso e que se sentirá aliviada se nosso relacionamento não der certo, causaram-me uma impressão devastadora. Ela disse sem rodeios que não me ama, mas ama outro cara e dificilmente o deixa ir. Mesmo um ano depois, quando ficou comigo, ela recordou com carinho o grande prazer que experimentara com ele. Descrições vívidas das sensações incríveis, eufóricas e de tremores nas pernas que ela experimentou durante os encontros são, sem dúvida, desastrosas para o nosso relacionamento, apesar de esses eventos terem acontecido há muito tempo. É muito difícil conciliar estas histórias dolorosas com a imagem que criei na nossa relação ao longo dos anos. As dolorosas descobertas nas anotações de minha esposa continuaram a desvendar ainda mais a situação. Cerca de 2 anos após a traição, ela expressou casualmente sua insatisfação e se perguntou por que uma combinação de circunstâncias como um acidente de motocicleta não poderia eliminar as dificuldades que ela vivenciava em nosso relacionamento. Fiquei chocado ao ler essas palavras escritas por um homem que amava e em quem confiava. A sua insatisfação foi claramente expressa nestas palavras, embora ela nunca tenha tomado a iniciativa de me expressar abertamente as suas preocupações. Esta revelação mudou completamente a minha ideia dos nossos longos anos de vida juntos, que eu apreciei muito. Apesar da dor e do choque, ainda a amo e, pelo bem da nossa família, quero passar por esta provação. Parece que ela compartilha desses sentimentos, porque sente um sentimento avassalador de culpa e arrependimento pelo que fez. Cheguei à conclusão de que os atuais sentimentos de culpa e remorso da minha esposa são uma consequência direta do que aprendi sobre as suas ações. Em suas cartas, ela dizia sem rodeios que não se arrependia de nada e que naquele momento sua escolha lhe parecia acertada. Ao longo dos anos, crescemos e amadurecemos juntos, e entendo que o ponto de vista dela provavelmente mudou desde então. Mas a dor causada pelo seu ato e o profundo sentimento de traição que sinto ainda estão frescos e me afetam profundamente. Sua incapacidade de dizer a verdade e a falta de remorso por tanto tempo só agravam essa dor. O mistério em torno do seu ato tornou a minha tarefa ainda mais difícil, obrigando-me a vivenciar e a aceitar o que aconteceu. Embora o perdão seja algo que ela e eu desejamos, será sem dúvida um caminho difícil, dada a escala da traição e o impacto que teve na nossa relação. Muitas vezes tenho uma forte aversão por ela, o que a perturba muito. No passado, sempre quis paixão, intimidade e fazer amor. Mas agora é como se um interruptor tivesse sido desligado e minha libido estivesse zerada. Não vou silenciá-la ou puni-la intencionalmente de forma alguma. Por isso, me forço a conversar com ela, mesmo quando não quero, porque desejo sinceramente que esses sentimentos negativos se dissipem. Mas estou dominado por um sentimento de tristeza e traição. Não sei como superar essas emoções e redescobrir meu amor por ela. Todos os dias sou assombrado por pensamentos sobre um encontro apaixonado com ela e sei onde isso aconteceu. A dor não diminui enquanto fico pensando em quem fez o quê. Quando minha esposa tenta me confortar ou inicia intimidade física, só penso que ela está deitada na cama e satisfazendo apaixonadamente outro homem, sem pensar nisso. Não sei o que fazer e como sair desta situação difícil. Hoje, no aniversário do nosso conhecimento, aconteceu um acontecimento significativo. Este é o exato momento em que a mulher com quem namorei, com quem me casei mais tarde e com quem tenho 3 filhos, me traiu pela primeira vez. 20 anos se passaram desde aquele doloroso incidente, mas apenas 5 meses atrás aprendi toda a profundidade da traição. Acabou sendo incrivelmente difícil lidar com essa revelação e estou vivenciando fortes emoções. Ela me deu 6 meses de lealdade e depois guardou segredos por 19 anos.
Hoje não está indo bem. Sinto-me magoado, desapontado, irritado e vingativo. Ressentimento, raiva vêm e vão. Eu não consigo controlar isso. Nunca sei se terei um dia bom e feliz ou se serei derrubado pelas descobertas dos últimos 4 meses. Foi um dia bom, há 2 dias, e na noite de anteontem tive um sonho que já tinha visto antes. Estou num pátio escuro e minha esposa está com seu amante. Trata-se de uma repetição de um acontecimento real, de uma descrição precisa da situação e do local e da observação de como se desenrola. No momento em que eles vão para a cama, se despem e ela está prestes a consolidar sua traição, eu pego um tijolo e jogo pela janela, o que deixa os dois assustados. Depois disso, o sonho termina abruptamente. Acordei daquele sonho sabendo que ficaria com raiva o dia todo. E eu era. No dia seguinte, ainda irritado e visivelmente desapegado. Hoje tudo também está desapegado. É claro que minha esposa sabe que estou lutando internamente. Está simplesmente lá. Não consigo parar ou decidir não pensar nisso. Tomei a decisão de não querer mais ver essa mulher.